né, trabalhar com um olhar estatístico, porque não cabe a nós essa disciplina. Cabe lá a disciplina de estatística fará isso de maneira mais exemplar, né? Bom, nós vamos nos deter apenas à visão numérica do problema. Então, que são os ajustes de curva? Lá na estatística, né, a gente tem as regressões, né, a regressão linear, que daí tem um caráter estatístico, né? E a regressão nada mais é do que um ajuste de curvas, porém nós temos que levar lá tem que se levar em consideração que temos variáveis aleatórias e que nós estamos pegando isso de uma amostra, enfim, em testes de validação e tal. Aqui nós vamos nos deter apenas ao ajuste da curva. Vou pegar um banco de dados e ajustar uma reta ali. Ou outra coisa que tem que se ajustar. Bom, então tá. Então a primeira coisa que nós temos que verificar é quando nós temos a associação entre variáveis, né? Eu posso associar qualquer coisa, mas eu tenho que tomar cuidado que essa associação, né, ela tem que existir, né? Então, por exemplo, né, eu tenho o número de sorvetes vendidos vendidos no dia em uma sorveteria e a temperatura média diária. Então, isso aqui eu tenho duas variáveis. Tem o número de sorvetes vendidos e média da temperatura. Então, isso aqui pode haver uma associação entre elas, né? Então, y é a minha variável de interesse, o número de sorvetes vendidos. X é a minha variável explicativa, temperatura média diária, ou seja, se entende que o número de sorvetes vai depender da temperatura média, né? Ou seja, há uma associação entre essas duas variáveis, né? Uma associação empírica, que a gente pode dizer. Mas a gente pode também medir essa associação pela correlação. Então, existe uma correlação entre elas, né? A gente sabe que existe uma associação empírica, a gente vai fazer uma medida de correlação e vai descobrir que sim, né, esses dados são correlacionados, né? Só que o perigo da correlação, dessa formuleta que é lá da estatística, é que a gente pode fazer uma série de correlações que são espúrias, né? Daqui a pouco eu falo disso. Quando eu tenho uma correlação entre... Eu consigo ter uma correlação... Essa correlação, o módulo dela é maior que 0,6, por exemplo, porque cada área vai olhar para essa correlação de uma forma, né? Então, quando eu tenho essa correlação, é possível... Eu sei que existe uma dependência linear entre x e y, né? Então, isso... e na estatística ele ainda vai dizer que o erro, né, o epsilon, ele tem que ser normalmente distribuído com média zero. Bom, esse é papo estatístico. Tá? Então, se há uma correlação entre as sequências numéricas, não é possível afirmar que o número de sorvetes vendidos num dia depende da temperatura média. Então, além de ter uma correlação implícita né, na relação causa e efeito, numericamente a gente consegue verificar essa correlação a partir da medida de correlação, né? Então, existe uma causalidade entre x e y. E isso é vamos dizer, o primeiro fator da existência, o primeiro, vamos dizer assim, primeiro ponto da linha investigativa de causalidade, porque daí a causalidade é muito mais do que você fazer a pegar e fazer uma correlação, né? Pegar lá e fazer uma continha de correlação. Você tem que avaliar, existe correlação, número de sorvetes vendidos, sim, depende da temperatura, né? Então, aí, por outro lado, a correlação inversa ela é chamada de correlação espúria, porque a temperatura não depende do número de sorvetes vendidos, né? Então, pode haver uma correlação inversa numérica, ou seja, eu posso, né? Mas a inversa ela é espúria. E aí tem que tomar sempre tem que tomar cuidado que qualquer correlação
né, de dados. Eu fiz a continha da correlação, encontrei uma correlação boa, mas isso não quer dizer nada às vezes, né? Tem que se ter mais investigação. Um exemplo clássico era a história da vitamina D há um tempo atrás. Um ano atrás, todo mundo estava no frenesi da vitamina D para a Covid-19, né? Havia uma correlação, mas essa correlação não era causal, né? E aí o pessoal da saúde vai explicar isso melhor, que isso não é causal, porque não é possível provar, né, que a vitamina D, tendo vitamina D em dia, isso te evita de ter complicações com Covid-19, certo? Mas é verdade que pessoas com problemas de vitamina D, como diabetes, hipertensão, né, que são doenças que causam uma deficiência de vitamina D, essas pessoas sim vão ter problemas de complicação com Covid-19. Então, a vitamina D não é uma causalidade, né? Então, isso, por mais que eu possa pegar pessoas com deficiência de vitamina D e Covid-19, eu vou ter essa correlação, mas eu não tenho causalidade, ou seja, uma coisa não é causa e efeito. Não quer dizer que se eu me entupir de vitamina D, eu vou estar imune, né? Então, são essas considerações que a gente tem que ter sempre cuidado. Bom, não é aula de estatística, né? Mas é bom a gente conversar sobre isso, né? Então, aqui tem, né, um livrinho que fala sobre uma série de correlações espúrias, né, que existem por aí, né, algumas famosas, né? Agora nós vimos essa, por exemplo, da vitamina D, que é uma correlação espúria também. Bom, quando nós temos duas variáveis que podem ser correlacionadas, né, eu tenho um x e um y que podem ser correlacionados, existe uma causalidade entre eles, né? Então, eu vou querer ajustar uma reta ou uma curva nesses dados. Por que ajustar curvas? Porque quando eu tenho um ajuste, eu posso determinar taxa de crescimento, eu posso até tentar ver fazer um tiro no futuro, né? Tendo em vista que esses tiros no futuro, eles são, vamos dizer assim, é como se eu jogasse um dado para o alto e ver o que vai dar, né? Mas é possível interpolar valores. Eles dão uma série de informações, né? Bom, então o que consiste o ajuste? Eu tenho uma sequência de dados, eu tenho uma sequência de pares ordenados, eu tenho n pares ordenados, então, né? N, x e y, né? E esses nx e y, eles formam uma nuvem de pontos, né? Como esses pontos azuis. Tem uma nuvem de pontos azuis. E eu quero, então, de forma mais simples possível, ajustar uma reta entre esses pontos, né? Quais devem ser as características dessa reta que passa nessa nuvem de pontos? Essa reta tem que deve ser a reta mais próxima de todos os pontos. Então, a ideia é a reta mais próxima dos pontos. Tá. E aí, então, nós temos a ideia básica da regressão linear, porque eu quero ajustar uma reta. Qual é a equação da reta? Uma equação da reta, y grande, eu estou chamando y grande da reta ajustada, que é o y ajustado, é igual a 1 a 0 mais a1 vezes x, onde o a0 e o a1 são constantes, né? São os coeficientes da reta, né? Bom, então o que nós queremos? Que a distância entre o ponto e a reta deve ser sempre a menor possível. Então, a distância entre o ponto e a reta é a menor possível, né? Qual é o método, qual é a metodologia que nós vamos usar? Nós vamos usar uma metodologia muito conhecida, que é chamada metodologia dos mínimos quadrados, né? Lá na estatística, o professor já fez outras, como acadêmico de estatística, eu fiz ajustes usando uma outra metodologia, chamando método da máxima verossimilhança, e pasmem, chega no mesmo resultado dos mínimos quadrados, lindamente.
Tá, o que é mínimos quadrados, né? É o menor valor para a soma dos quadrados dos erros. Então, mínimo, menor valor. Do quê? Do quadrado dos erros. Né? Dos quadrados do erro. O que é o erro? De que erro eu estou falando? Bom, o erro que está sendo dito aqui, né, é a distância entre, né, o ponto e a reta. Então, eu quero a menor distância entre o ponto e a reta. Tá? Então, por exemplo, né, se eu tenho, por pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele tem um x e um y. Bom, se eu venho aqui e faço uma distância, ou seja, distância eu traço uma perpendicular até a reta, nesse ponto aqui eu tenho o mesmo x, né? Vou botar aqui. Eu tenho o mesmo x. Eu tenho o mesmo x, só que um y ajustado, né? Então, esse aqui, o y pequeno, é o tabelado. E o yzão, né, para o mesmo x, o yzão é o y ajustado. Então, o que é o erro? O erro é o módulo entre o y tabelado e o y ajustado. Só que trabalhar com módulo é muito chato. Então, o que se preferiu fazer? Trabalhar com o quadrado. Então, se preferiu olhar para o quadrado do erro. Então, se quer que esse erro de cada um dos pontos, então, para cada ponto, né, eu vou ter essa medida de erro, o y tabelado menos o y ajustado. Né? E aí eu vou ter a principal medida, né? Então, o que eu tenho? Aqui está meu y tabelado. Né? Minha função erro. Vamos botar aqui o erro. Né? Ele vai ser, né, o quadrado do y da tabela menos o y ajustado ao quadrado. Então, como eu quero pegar todos os pontos, então eu vou somar, né, todos os pontos, todos os erros. Né? Então, aqui está meu y e aqui está meu y ajustado. Né? Então, eu vou somar todos os erros e aí eu vou ter uma função E que eu chamei de E de erro, né? Eu nomeei E porque me deu na telha. Eu podia ter nomeado de, sei lá, qualquer coisa esse E. E esse E depende, né, do A0 e do A1, porque o X e o Y são valores que estão na tabela. Então, a minha função depende do A0 e do A1. Bom, então, o objetivo dos mínimos quadrados, do ajuste de curvas, é determinar o valor de A0 e de A1. Esse é o objetivo. Então, para isso, nós queremos que o valor do erro, do valor do E, seja o menor possível. E para ser o menor possível, o que nós temos que fazer? Nós temos que otimizar essa função, né? Eu quero nós estamos buscando o A0 e o A1, ou seja, o objetivo, né? É determinar o A0 e o A1, né? Para que o E de A0 e o E de A1 seja mínimo. Bom, aí vocês viram lá da aula de cálculo 2, né, que para uma função de duas variáveis, nós temos que derivar uma vez, derivar em A1 e derivar em A2, né, então eu fiz as derivadas. A derivada em relação a A1, fiz a derivada em relação a A2, né, igualar isso a zero, né, ou seja, igual a derivada em relação a A1 a zero, né? Então, as minhas incógnitas é o A0 e o A1, e aí cheguei nesta equação.
Se eu for fazer a outra derivada igual a zero, vou chegar nesta equação. E aí, o que nós tínhamos lá no cálculo 2? Nós tínhamos que quando nós resolvíamos um problema como esse, nós caímos num sistema linear, né? Aqui eu estou chamando a atenção de você que se eu fizer o somatório dos uns, eu vou ter, se eu tenho, né, 1 repetido k vezes, se eu somar 1k vezes, eu vou ter o valor do k, ou seja, o número de linhas, né? Ou seja, isso aqui é o número de linhas. Então, lá no cálculo 2, a gente viu que quando eu estava atrás de otimizar uma função para achar o máximo, o mínimo ou a cela, eu tinha que derivar, igualar a zero, e eu encontrava um sistema linear, né? Ou melhor, eu encontrava um sistema que nem sempre era linear, né? Alguns sistemas eram lineares, outros sistemas nem tanto, né? Então, aqui no caso dos mínimos quadrados, o sistema é sempre linear. E o sistema é sempre linear e o sistema é sempre esse aqui, né? E aí, quando eu uso a palavra sempre, né, que dá aquele conforto na alma, sim, é sempre. Tá? Eu tô até... Por isso que eu mostrei aquela dedução, né, rapidinho ali, eu deixo para os curiosos avaliarem aquela dedução inicial de forma mais detalhada, né? Porque é sempre assim, né? Ou seja, ali está deduzido que realmente é sempre assim, né? E eu caio num sistema linear e esse sistema linear eu posso resolver pelos métodos de resolução do sistema linear que a gente conhece, né? A gente viu isso no grau A, várias maneiras de resolver esse sistema linear. Tá. Ô, professor, Fale. uma dúvida, essa aproximação aí, fazendo uma analogia com o cálculo 1, não conseguiria fazer por limite? Como assim limite? Fazer a aproximação por limite ali, quando nós fazíamos lá as assíntotas, né? Seria o limite. Não. Eu tô... a ideia básica aqui é minimizar um erro, tá? É minimizar o erro é minimizar o erro da distância entre um ponto e um ponto que está sobre a reta, certo? E aí eu quero minimizar esse erro. Na hora que eu parto dessa ideia, eu vou cair, como voltando todos os slides anteriores, né? Eu vou cair nesse modelo aqui, certo? Então, aquilo que a gente tinha lá, a ideia do limite sim está associada a uma distância, né? Tem essa ideia, não, tu traz ela, não é à toa, ela está sim ligada a uma distância, né? Mas não é por aí, não, tá? Por mais que sim, ela tem o limite tem essa intuição aqui, não é o caso, tá? Entendi. Obrigado, professor. De nada. Bom, então nós estamos tratando aqui. Nós vamos precisar desse. Nós vamos sempre ter que resolver esse sistema linear, né? Onde eu vou ter o K é o número de linhas. Aqui eu tenho o somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de y, somatório de xy. Tá. Bom, essa novelinha toda aqui que eu passei para vocês, né? Vocês têm na pré-aula, né? A pré-aula fala disso, né? Basicamente a pré-aula é para isso. E aí tem algumas perguntinhas lá na pré-aula, né? Então, para um conjunto de pontos com coordenadas x e y, qual o método usado no vídeo para ajustar esses pontos à reta R igual a mais bx? Né? Então, o que ela fez no vídeo? Ela minimizou os quadrados da diferença entre x e r. Né? É por aí. Ela fez a média dos quadrados? Não. Resolveu o sistema linear com os erros? Não, não foi essa a ideia. Fez a média do erro relativo? Também não fez isso. Né? O que ela fez? Ela minimizou o quadrado da diferença entre o y e o r.
Essa aqui. Né? Então, para um conjunto de n pontos de coordenadas x e y, para ajustar a reta R igual a x mais b, a mais bx, aos pontos, a videoaula obteve a função. Né? Aqui ela usou a função m, eu usei a função e. Né? O que essa função representa? Né? Então, essa função é a função das variáveis x e y. Não, a função não é nas variáveis x e y, a função é na variável a e b. Né? Tá? É na função na variável a e b. Então, não é em x e y. Não é em x e y. Nas variáveis a e b, que representa a soma. Tem uma soma dos erros entre a reta R e cada ponto. Aqui está a reta e aqui está o ponto. Tá? Por enquanto é isso. Né? Nas variáveis a e b, que representa a soma do erro quadrático. Né? Do erro quadrático entre a reta e cada ponto. Ó, aqui fala entre erro quadrático, representa a soma dos erros. Ó, mas aqui tem um quadrado, então é o erro quadrático, erro elevado ao quadrático. Então é essa aqui. Né? Então, o que está dito está aqui. E também ela disse isso na videoaula, né? Então, na função, né? Então, a função é necessário obter os valores de A e B que minimizem o valor de M. Então, como é que eu faço isso? Então, eu tenho que determinar os pontos críticos, isto é, os valores de A e B que satisfazem as derivadas de M, né? Em x e y sejam iguais. Tá estranho isso. Determinar os pontos críticos. Né? O que é determinar os pontos críticos? Isso é, os valores de x e y. Não é os valores de x e y. Eu estou buscando os valores de A e B que minimizam. Então, não são os valores de x e y. Determinar os pontos críticos. Isto é, os valores de A e B, no qual as derivadas de M sejam nulas. Tá melhor, né? Porque o que é encontrar um valor de máximo e mínimo? É determinar o crítico de maneira... Daí, para determinar o crítico, as derivadas têm que ser nulas, né? Cálculo 2. Determinar os críticos, isto é, A e B de maneira que as derivadas sejam iguais. Não. Determinar os críticos, isso é, A e B no qual a derivada de M em x e y. Não tem nada a ver se é x e y. Esse x e y aqui está totalmente fora de contexto, né? É apenas esse aqui. Ou seja, determinar os pontos críticos, isto é, os valores de A e B, A e B, no qual as derivadas de M sejam nulas. Tá. Então, foi isso que a videoaula fez. Foi isso que no início da apresentação eu mostrei. Eu calculei as derivadas e obtive o sistema para que eu obtesse o valor de A e B, né, o A0 ou A1, que minimizasse o erro, né, a distância entre o ponto e a reta. Tá. E aí fala de uma medida de qualidade, né? Uma medida de qualidade do ajuste é o R2, tá? Sobre essa medida é verdade que quanto mais R2 for próximo de 0,5 é melhor? Não, isso é falso. Quanto mais próximo de 1 é melhor, isso sim. Não pode ser negativo porque isso é um R2. E se está próximo de 0, está muito longe de ter um ajuste, certo? Então, o que nós vamos ver? Bom, vamos fazer um exemplo. Eu tenho uma tabela. Então, isso aqui foi na pré-aula, vocês viram isso naquele videozinho da pré-aula. Ele tratava disso, né? E muito bem colocado também pelaquela professora. Então, obter o ajuste linear da tabela. Então, o que ele quer? O objetivo aqui é
né, encontrar né, a expressão que mais se aproxima desses dados. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver que tipo de equação nós temos. Bom, é um ajuste linear. Então, se é um ajuste linear, eu vou ter uma equação desse tipo. Tá? Então, isso aqui é a equação de uma reta. Então, o que eu quero fazer é determinar os valores, determinar o A0 e o A1. É isso que nós queremos, determinar o A0 e determinar o A1. Tá. E nós vamos fazer isso usando esse sistema linear. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente pega esses dados que estão aqui, pegamos esses dados e levamos para o Excel. Inserir eles lá. Tá. Na hora que eu inserir eles, a primeira coisa que eu faço é fazer um gráfico de dispersão. Então, a primeira coisa é o gráfico de dispersão. Então, como é que eu vou fazer um gráfico? Eu vou lá em inserir, gráfico. Que gráfico? É o gráfico que está marcadinho aqui, ó. Certo? É esse gráfico aqui, que é a dispersão. Bom, então esse é o gráfico de dispersão. Tá? Seleciono os dados, né? Eu venho aqui, selecionei os dados, selecionei o tipo de gráfico e eu pego, geralmente, né, para avaliar o tipo de... Para dar uma olhada nos dados, é pegar esse tipo de gráfico aqui, que é a dispersão. E aí eu fiz o gráfico, né? Então, passo a passo dele tá aqui, né? Eu fui lá, selecionei, né? Escolhi o gráfico, né? E aí o Excel me faz esse gráfico aqui. Tá. Então, ó, dá para ver que ele tem uma reta aqui no meio, né? Que eu posso ajustar uma reta aqui no meio. Não? Uma reta vai ficar, talvez, por aqui. Pode ser que ela fique por aqui. Então, qual é a equação dessa reta? Bom, para verificar a equação dessa reta, nós vamos ver o seguinte. Bom, nós vamos resolver pelo sistema linear. Né? O sistema linear... Então, nós queremos a reta. Vou botar aqui a reta. Nós queremos essa reta aqui. Então, para obter o A0 e o A1, a proposta aqui é resolver por um sistema linear. Qual sistema? Né? Esse sistema aqui, onde eu vou fazer o somatório de xi, o somatório de xi quadrado, o A0 e o A1, o somatório de yi, o somatório de xi, yi. Né? Vou botar aqui igual, vou botar aqui, está muito maçarocado, igual ao somatório de yi de x, tá? Então, o que eu preciso? Bom, eu preciso do somatório de x e somatório de y. Bom, então aqui embaixo eu fiz as somas. Bom, eu preciso do somatório de x ao quadrado. Então, eu venho aqui e coloco uma coluna do x ao quadrado. Né? Então, eu pego o quadrado do x. Tá, peguei o quadrado de x e fiz a soma. Agora eu vou fazer o x e y. O x vezes y, né? Então, x vezes y. Fiz todos os x vezes y e calculei a soma. E aí eu vou colocar aqui cada um deles, né? Eu vou montar o sistema. Quantas linhas eu tenho? Eu tenho 6 linhas. Tá aqui. Né? Número de linhas 6. Eu tenho o somatório, né? O somatório de x. Tá aqui, 10,3, somatório de x. Né? O somatório de x ao quadrado.
está aqui, né? 35,09, então 35,09. Então, somatório de x, somatório de x ao quadrado, 35,09, igual ao somatório de y. O somatório de y está aqui, 33,5, 33,5. E o somatório de xi vezes yi. O somatório de xi vezes yi está aqui, ó, 82,3. 82,3. Tá. E aí, então, eu tenho o meu sistema linear. Como é que eu resolvo o sistema linear? Escalonamento, né? O nosso bom e velho escalonamento. Então, daqui para cá, eu fiz isso por... Então, por escalonamento. Né? O que eu fiz aqui? Eu fiz menos 10,3 dividido por 6 vezes L1 mais L2, né? É essa regra que está aqui, né? E aí, então, fazendo por escalonamento, eu cheguei, né, o A1. Né? O meu A1 é 1,42 e o meu A0 é 3,13. Então, eu posso dizer o seguinte, que o y é, né, se a minha reta, né, y igual a A0 mais A1x, então, meu y é A0, 1, ou melhor, 1, não, né? É 3,13 mais 1,42 vezes x. Então, esta aqui é a reta, né, que se ajusta a esses dados. Né? Bom, aqui eu coloquei, né? Então, aqui nós temos o ajuste. Então, essa aqui é a minha reta de ajuste. Tá, então aqui eu coloquei o y ajustado. Né? Então, essa coluna aqui, nova, ela é a minha coluna do y ajustado. Então, né, o que ela consiste? Né? Ela consiste na aproximação do y pela equação da reta, por essa equação da reta aqui. Né? Então, eu vou aproximar o y por essa reta. E aí, o que nós verificamos? Nós verificamos que o y ajustado, ele é parecido com o valor do y, né? Então, eu vou ter que comparar o y ajustado com esse valor aqui, ó. Esse daqui com esse daqui. E aí eu vou ver, bom, 2 e 1,71, 3,5 e 3,13, 5 e 5,98, 7, 6,69, 6 e 7,12, 10,83. Ó, são parecidos, né? Então, eu obtive o valor de y ajustado pela equação, né? Do ajuste, que é essa equação aqui, né? Aqui está meu y0, aqui está meu y1. E aí eu fiz o gráfico, né? Onde eu tenho o y ajustado e no meio da dispersão, né? Que é os pontos em azul. Como é que eu fiz esse gráfico? Como é que eu fiz esse gráfico? Bom, para fazer esse gráfico ele é simples. Eu seleciono as 3 colunas de interesse, né? Vou lá em inserir. Vou no gráfico da dispersão. Né? Ele vai me colocar todos os pontos lá. Aí eu seleciono os pontos do y ajustado, que são os pontos em laranja. Né? Quando eu faço essa seleção, ele vai me abrir esse menuzinho, né? E aí eu optei por alterar tipo de gráfico de série. E aí ele me apresenta essa janela. E aí, então, eu venho aonde? Bom, eu tenho o y e o y ajustado. Eu quero o y ajustado. Qual é o tipo que eu vou querer? Eu vou querer esse aqui. Né? Quando ele vai fazer um gráfico contínuo. E aí, então, eu vou ter como resultado, né,
o gráfico como resultado esse gráfico aqui, certo? Como exercício que vocês depois, eu acho que é bem importante vocês tentarem reproduzir isso, né? É um exercício útil para vocês terem esse domínio do Excel, porque isso aqui eu acho isso uma ferramenta bem importante, né? Que depois eu escuto os professores dizer assim, mas eu não sabe usar o Excel, não, né? Enfim. Então, dicas de Excel. Bom, tá. Uma outra maneira de resolver o sistema linear, e aparece talvez em alguns formulários, que vocês podem dizer assim, mas lá na disciplina tal, tinha que fazer ajuste linear e não tinha que resolver sistema nenhum. Ele dava umas fórmulas lá para a gente resolver. Ok, e as fórmulas são o quê? Simplesmente a resolução do sistema, né? Você obtém essa fórmula para o A1 e você obtém essa fórmula para o A0 pela resolução do sistema. Simples assim. Como a resolução do sistema? Escalonamento. Né? Se você escalonar isso aqui, você vai chegar nisso aqui. Um ótimo exercício para vocês. Né? Então, como é que nós vamos fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Excel. Vamos abrir o Excelzinho aqui. Até agora o professor não abriu o Excel, né? Deixa eu ver aqui, abrir o Excel. Tá, vamos abrir aqui. Então, o Excel é basicamente como uma calculadora, né? É o que eu estou fazendo aqui. Estou usando o Excel como uma calculadora. Vamos diminuir essa letra, que essa letra que está enorme. Tá 12. Tá. Se eu for resolver, né, aplicando essas formuletas, que também são a solução do meu sistema linear, né? Ou seja, aqui você já tem um sistema, né, resolvido. Então, o que nós temos aqui na fórmula? Bom, eu tenho o x vezes o y, e eu tenho aqui embaixo o x ao quadrado. Então, eu vou precisar das somas, né? Tudo aqui eu preciso de somas. Então, vamos lá. Eu vou precisar da soma. Vou botar aqui soma. Vou arrastar aqui. Então, eu vou ter o x ao quadrado. Vou botar aqui x ao quadrado. Tá. X ao quadrado. E o y ao quadrado. O x vezes y. X vezes o y. Ok. Então tá. Então aqui eu tenho os somatórios. Então agora o que eu vou fazer? Bom, outra coisa que ele precisa de vez em quando é o n. Quem é o n? O n é o total de linhas, né? Então o total de linhas é 6, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o meu n é igual a 6. Então, n é igual a 6, vamos calcular o A0. O A0 vai ser igual a quanto? Bom, o A0 é o somatório. Vou botar aqui. O A0 é o somatório de x, igual, abre parênteses, somatório de x ao quadrado, vezes o somatório de y, menos
o somatório de xy vezes o somatório de x. Esse é o numerador, né? Então, somatório de x ao quadrado vezes o somatório de y menos o somatório de xy vezes o somatório de x. Dividido. Abre parênteses, né? Tem que abrir o parênteses para botar tudo de baixo. O n, que é 6, vezes o somatório de x ao quadrado. Somatório de x ao quadrado. Menos quem? O somatório de x elevado ao quadrado. Então, vamos pegar o somatório de x elevado ao quadrado, né? É isso aqui. Então, isso aqui, o B9, que é o somatório de x elevado ao quadrado. Então, tem ali o somatório de x elevado ao quadrado. Mesmo valor que nós tínhamos encontrado anteriormente. Então, o A1, como é que vai ser? Bom, vou botar aqui a formuleta. Em parênteses, o n, que é 6, vezes o somatório de xy, menos o somatório de x, vezes o somatório de y, fecha parênteses, dividido por quem? Por n, vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Olha só, os mesmos valores, né? Então, os mesmos valores para a reta. Então, vamos fazer aqui o valor ajustado. Então, o y ajustado. Então, quem é o y ajustado? Vai ser o A0, 3.1385, mais 1.4241 vezes o x, né? Então, deu o 1.17. Né? Tá aí. Tá aqui, né? Então, 1.71 para 2, 3.13 para 3. Bem parecido, né? Então, aqui eu só resolvi aplicando essa formulação aqui. Nós tínhamos feito isso antes resolvendo o sistema linear. É a mesma coisa, né? Só faço isso aqui, só mostrei aqui para vocês, porque vai que vocês em alguma disciplina por aí, o professor de vocês apresenta para vocês um formulário para fazer regressão. Bom, vamos ver o que apresenta aqui no Excel. Bom, nós temos aqui, os dados abaixo relacionam a viscosidade em função da temperatura. Que o T pequeno corresponde à temperatura. Não gosto de T pequeno para temperatura, vamos ter grande para temperatura, né? Tá. E aí, então, o que nós vamos fazer? Vamos ajustar. Vamos, primeira coisa, fazer a dispersão, né? Fui lá, coloquei temperatura, coloquei a viscosidade, né? E fiz o gráfico de dispersão. Tá. E aí eu vou fazer o pulo do gato agora, né? Que é aquela, né, que estava escondido no Excel. O Excel, ele faz a regressão linear. A gente não precisa, né? Certamente alguém já deve ter se dado conta. Mas isso o Excel faz, né? E sim, o Excel faz, né? O Excel resolve o sistema, o Excel já tem aquelas formuletas programadas lá dentro, e ele faz e joga a equação para nós, direitinho. Então, vamos ver. Então, depois que eu coloquei os dados, fiz a dispersão, eu vou lá e seleciono os dados. Né? Selecionei. Quando eu selecionei os dados, né, eu vou lá e clico com seleciono a sequência, né? Clico com o botão direito. E aí ele abriu esse menuzinho. E aqui embaixo tem esse
esse menuzinho aqui, adicionar linha de tendência. E aí eu vou no adicionar a linha de tendência. Quando eu clico na linha de tendência, aparece esse menuzinho aqui. E aí eu vou escolher o linear. Você repara que tem várias possibilidades. Eu escolhi o linear. Eu escolhi o linear, né? Escolhi o linear. Venho aqui para baixo, né? Por aqui, né? Venho aqui para baixo e marco. Definir, exibir a equação do gráfico. Exibir a equação do gráfico. Eu vou querer a equação do gráfico. Cliquei. Né? E aí ele exibe a equação. Só que tem que tomar cuidado. Qual é o cuidado? O Excel não sabe as variáveis que nós estamos trabalhando. A minha variável aqui é t e aqui a minha variável é o eta. Né? Então, ele me ajustou x e y. Então, a gente reescreve isso como eta igual a menos 0,0308 para t vezes t mais 1,6199. Certo? Simples assim. Foi lá, ajustou, e aí nós temos a equação do ajuste. Né? Coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, né, o R2, a forma de determinar, de fazer a conta é essa. Tá? Isso aqui o Excel dá para nós, né? De vez em quando, talvez a gente precise fazer essa continha, mas ela é simples. O Y pequeno é o valor tabelado, o Y barra é o valor médio, e o Y grande é o valor ajustado. E como é que o Excel calcula isso para nós? Eu venho aqui e peço aqui, né? Exibir o valor do R quadrado, né? E aí ele exibe o valor do R quadrado, né? E aí, o que quer dizer o R quadrado? Bom, quando eu calculei aqui o R quadrado, ele disse que era 0,99. Então, quer dizer o quê? Que 99,004% dos dados são explicados pelo modelo. Que modelo? Y igual a 0 mais a 1x. Né? Onde o A0 e o A1 foram os valores determinados. Então, é um modelo maravilhoso esse. 99% é explicado por esse modelo. Né? O R2 ele é bom para comparar também o ajuste, né? Para saber, bom, estou andando no caminho, né? Isso aqui tem eu posso usar esse modelo, certo? E o ajuste é importante para determinar a taxa de variação da regressão linear, né? Ou seja, se eu tomo a derivada da reta, me sobra o A1, né? Então, o que é a taxa de variação? Né? Ela vai me dizer o seguinte, vai me interpretar. O eta é decrescente, porque é negativo, né? A reta está decrescente, à medida que t cresce. Ou seja, é o que nós estamos vendo aqui, né? O eta decresce à medida que o t cresce. Isso aqui o gráfico está dizendo para nós. Mas, né, olhando para esse dado aqui, eu sei que essa informação aqui procede, né? Ou seja, o eta é decrescente porque o meu coeficiente angular é decrescente. Né? E qual é a taxa desse decrescimento? Bom, a taxa desse crescimento é 0,0308 metros cúbicos por segundo, metros quadrados por segundo, metros quadrados por segundo por grau Celsius. Né? Então, isto é, para 1 grau Celsius, a viscosidade decresce 0,0308. Né? É essa aqui a interpretação. Então, para cada grau Celsius que ele vai nessa direção, a viscosidade decresce 0,0308. É essa a interpretação que nós temos da taxa, certo? Que nada mais é daquilo que a gente já viu com águas derivadas. Tá? Então,
linear, a gente pode usar o Excel, né, sem nenhum transtorno, né? Vamos fazer aqui no... Né? Se eu vier aqui, né? Venho aqui, né, seleciono, inserir, pego o gráfico de dispersão, ele vai fazer o gráfico, ó. Fez o gráfico. Aí eu venho aqui, seleciono, né? Selecionei os dados e já pedi o menu. Então, aqui, ó, adicionar linha de tendência. Na hora que eu pedir adicionar a linha de tendência, ele vai me apresentar esse menuzinho aqui. Bom, eu quero um modelo linear e eu vou pedir, eu quero exibir a equação no gráfico e exibir o valor do R2. Tá aqui. Né? E aí, vamos comparar aqui, né? Ó, o que ele obteve? 1,42 para o A1 e 3,13 para o A0. Olha só, os mesmos valores. Né? E ele obteve um R2 de 0,9. Tá? Também sem grandes problemas. Tá? Então, é simples. Inserir, gráfico e pedir um ajuste. Bom, o que pode... o que nós temos? Né? Na sequência... Deixa eu ver aqui... Vou abrir aqui o Octave. Também dá para fazer no Octave, né? Vamos dar uma olhada no Octave, como é que funciona. O Octave veio aqui e tenho a minha edição. Então, bom, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar os dados, né? Então, como é que eu vou anotar os dados? Bom, eu vou criar o X. Bom, o X é menos 1, espaço, 0, 2, espaço, 2,5, espaço, 2,8, espaço e 4. O Y. Y vai ser 2, 3,5 espaço, 5 espaço, 7 espaço, 6 e 10. Tá aqui, né? Coloquei todos. Ok. Vou criar a matriz A. O que é a matriz A? Nós vamos resolver o sistema. Tá, mas antes eu preciso saber quantos são as linhas. Então, N é igual, né, o número... eu vou botar aqui. Pode ser tanto X e Y, né? Ou seja, o tamanho né, o tamanho da fila, tanto de X quanto de Y. Tá. Então, vai ficar o N, a soma de X, a soma de X, né? Então, na linha de cima, N e a soma de X, na linha de baixo, a soma de X. E a soma de X quadrado. Então, aqui nós temos que ter um cuidado, tá? Que aqui é importante a gente ressaltar isso. Vamos fazer aqui falar um pouco disso. Vamos ver aqui.
Tá. Então, aqui eu digitei eu tenho o x, eu tenho o y, né? Então, repara o seguinte, se eu tenho x, né, ao quadrado, ele não vai fazer. Tá? Porque o x, ele é um vetor. É uma classe x ao quadrado. Mas se eu fizer x ponto quadrado, fizer assim, x ponto quadrado, ele vai fazer. O que ele fez? Quando eu faço x ponto quadrado, ele está pegando menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4,5 ao quadrado, 2,8 ao quadrado e 4 ao quadrado. Então, quando eu coloco esse pontinho aqui, tá? Ele vai estar pegando cada um dos elementos e elevando ao quadrado. Se eu fizer x vezes y, ele também não vai fazer. Porque o x e o y são vetores, e essa multiplicação, são vetores, são matrizes, né? E essa multiplicação matricial não funciona. Funcionaria, por exemplo, se eu tivesse x vezes o y transposto. Né? Assim eu transponho o y. Funcionaria, mas não é isso que nós queremos. Tá? Não é x vezes y transposto. É cada elemento de x vezes cada elemento de y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer x ponto vezes y. Né? X ponto vezes y. Aí ele fez, ó, menos 1 vezes 2, 0 vezes 3,5, 2 vezes 5, 4,5 vezes 7, 2,8 vezes 6, 4 vezes 10. E fez direitinho. Então, esse pontinho faz com que ele faça essa multiplicação elemento por elemento. Tá? Isso não é multiplicação matricial. Certo? Não é multiplicação matricial. Tá? Então, poderia ser feito de outra maneira, que agora tô viajando aqui. Eu poderia ter feito, porque na verdade nós queremos o quê? Nós queremos a soma, né? Depois eu vou fazer a soma de x, ponto. Poderia ter feito isso aqui, x vezes, né? No caso, nós vamos querer isso aqui. Quando eu fiz isso aqui, ó, olha só o que aconteceu. Eu tinha x' vezes x vezes y', deu esse valor. Ou seja, eu fiz a multiplicação. A matriz x ela é deitada e a matriz y ela é de pé. Na hora que eu faço essa multiplicação do x deitado com o y de pé, né, deu exatamente, né, a soma, né, de quem? Do x, da matriz x, de cada elemento da matriz x com cada elemento da matriz y. Né? Aqui a gente só usou as multiplicações matriciais. Aqui eu usei os recursos do Scilab. Tá, então, podemos fazer o seguinte. Então, vamos lá. Então, matriz A, matriz B. Para a matriz B, eu tenho a soma de né, de x ponto vezes y. Eu vou ter os coeficientes. Né? Quem vai ser os coeficientes vai ser a solução do sistema, que basicamente eu vou fazer em v de A vezes B. Solução mais básica possível. Bom, resolvendo o problema, né, chegamos aos mesmos valores. Aqui tem uma pequena diferencinha, mas ela é certamente por causa da... Deixa eu ver ali, 1,41, deixa eu só ver aqui. Ali deu 1,15, né? Aqui é certamente, se eu digitei tudo certo. Deixa eu ver o x e o y. O x... 6, 7, 5, 13,5, 2. Ah, sim, claro. Aqui eu digitei 4,5. É 2,5, né? Ó, professor aqui digitando coisa errada. É 2,5. Ó, agora deu certinho. Exatamente o mesmo valor. Tá? Exatamente o mesmo valor.
E aí nós temos, então, essa... vamos fazer aqui o y ajustado. Então, como é que fica o y ajustado? Né? O y ajustado vai ficar o coeficiente, né, 1, ou seja, o primeiro coeficiente, mais o coeficiente 2 vezes o x, né? E aí vai me dar a reta. Então, dá um valor ajustado. Tá aqui. Tá? Posso tentar fazer o gráfico. Vamos ver aqui. Eu posso fazer o x vezes o y. Vamos botar aqui vezes r. Ó, vou fazer um gráfico. Ó, acho que ele não está compartilhando o gráfico. Esse aqui eu fiz o gráfico ajustado, né? Só dos pontos. Né? Vou botar o gráfico, vamos ver se eu faço o gráfico todo. Vamos ver aqui. Bato no mesmo, vezes y, ajuste. Ah, não. Ó, ele diz que ele tem um problema de coluna. De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá. Não, depois eu dou um jeito de fazer esse gráfico aqui direitinho para vocês. Tá. Beleza. Bom, uma outra situação, antes de nós irmos para o intervalo, é a regressão múltipla. O que é a regressão múltipla? A regressão múltipla é a regressão onde eu tenho... E aqui eu não estou considerando a interação, né? Eu estou pegando uma regressão onde eu posso ajustar dados por um plano. E aqui eu estou fazendo um ajuste de um plano. Por um plano. E a equação de um plano é esta. Tá? Então, eu tenho z igual a 0 mais a1x mais a2y. Né? Então, a equação do plano, que né, lá na geometria analítica álgebra linear, nós vimos que ela é... Né, ela vai ter que ter essa interação de x e y, né, linearmente, com o z. E aqui nós estamos considerando que eu tenho o z, que depende de x e y. E aí, para a regressão múltipla, né, nós temos que fazer o ajuste, né, para determinar o A0, para determinar o A1 e para determinar o A2, nós temos que resolver esse sistema linear aqui. Bom, então vamos lá. Esse problema aqui, ele tem uma limitação no Excel bem séria, que é que nós não conseguimos fazer o gráfico no Excel. Tá? Até nós conseguimos resolver o sistema no Excel, conseguimos fazer várias coisas no Excel. Né? Conseguimos determinar o A0, o A1 e o A2, mas nós não vamos conseguir fazer o gráfico. Então, aonde que a gente vai conseguir fazer o gráfico? Nós vamos fazer isso no Scilab. No Scilab não, no Octave. Vamos ver aqui. Hoje de tarde eu tinha preparado o código de hoje. Ajuste múltiplo. Depois eu vou compartilhar com vocês lá no Moodle no Moodle e no Teams esse código, né? Então tá aqui. Vamos ver se são os dados que eu tenho ali. Então, o x é 0. Não, aqui o x é outro. Vamos botar aqui 0, 1.8, 2.5, 1, 4 e 7. Que vai ser meu y? Menos 0.1
menos 0,9, 1, 2, 3, 6,7 e 2. E vai ser o Z. O Z é 5, 11, 9,2, 0,1, 3 e 2,7. Está aqui. Bom, o que ele está fazendo aqui? Bom, aqui ele tá criando a matriz A com as somas. Aqui ele está fazendo a matriz B. Aqui ele está calculando os coeficientes. E aqui ele está fazendo o valor ajustado, né? O Z ajustado, né? Então, olha aqui o Z. É o Z ajustado, né? O valor ajustado. O valor ajustado. Tá. E aqui eu calculei o R quadrado, né? O R quadrado. E aqui eu tenho o gráfico, né? Aqui eu tenho o gráfico. Aqui eu tinha o comando anterior de fazer gráfico. Né? Aqui ele faz o gráfico tridimensional. Então, se eu mandar rodar, ele vai rodar e vai fazer o gráfico. Ele jogou os valores ali, ele já vai fazer o gráfico. Já fiz o gráfico aqui. Vou fazer uma coisa. Tá aqui o gráfico, né? Eu consigo girar aqui, vou girando, e eu vou vendo os pontos, né? Os pontos, eles são os pontos que nós tínhamos da tabela, e aqui nós temos o plano ajustado, né? Nós temos o plano ajustado. Então, ele, né? Os pontos eles estão no espaço, e ali está o plano que melhor se ajusta a esses pontos. Aqui, né? Ó. E a gente pode ir girando ele, né? O Octave faz para nós, né? Para a gente ver de todos os ângulos, certo? Então, aqui o plano ajustado, e ali nós temos, então, os pontos da tabela, né? Bom. Deixa eu só ver uma coisa. O R2, deixa eu ver, ele faz o R quadrático. O R2 está aqui, né? O R2 deu um R2 bem baixo, olha só. O R2 deu um R2 bem baixo, quer dizer que só 15% dos dados são correspondentes são explicados pelo modelo. Isso é bem baixo, né? Isso a gente pode ver bem pelo gráfico, né? O gráfico mostra que os dados pouco ou praticamente não se ajustam, né, ao modelo. Né? Bom, vou fazer um intervalinho. Eu vou postar esse código ali depois para vocês. E aí a gente volta por volta de 15 para as 9. Pode ser? Então tá. Então vou parar de gravar.